ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, aqui na rádio que é a cara do povo. Toda quarta-feira online com você, a partir das 19 horas, por meio do Facebook, Instagram, YouTube e do app da Rádio ZLZN. Lembrando que o nosso aplicativo está disponível para Android e iOS. Baixe aí para acompanhar as personalidades que irão passar por aqui para falar tudo sobre o cenário automotivo do Amazonas, do Brasil e do mundo. Eu sou Alfredo Filho, editor-chefe do QG do Automóvel, e nessa noite temos aqui Edmar Araújo, que é gerente da Fiore Jeep. E para me ajudar nesse bate-papo descontraído, eu tenho aqui na minha frente Pablo Medeiros, que é um aficionado pela cultura automotiva. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Edmar, já para começar, você que já passou aí por marcas como Ford, Toyota, perfeito, e agora está à frente da Jeep Manaus, conta um pouco da tua trajetória, da tua história, como é que foi o início dessa caminhada, conta um pouco aí pra gente. Perfeito, Alfredo. Primeiramente agradecer, né, pelo convite aqui, tá? No começo, né, comecei na Ford, lá em Recife, comecei como estagiário, né, lá na América Ford, né, e passei, assim, por cada promoção, né, fui subindo no plano de carros e carreira da empresa, assumindo a função, né, de gerente de negócios, que é a função mais desafiadora, né? Sim. E também, depois de um certo tempo, assumi também a gestão, né, da unidade, né? Gestão de vendas. Que aí foi um período que eu passei em torno de 12 anos, né, na América Ford. Da América surgiu aí o desafio na Toyota, né? Na parte também de vendas, parte novos. E da Toyota, de Recife, foi quando surgiu o convite para vir aqui para Manaus para assumir a Mercedes-Benz, né? Aí foi um desafio gigante por conta da questão da mudança de cidade, de cultura, né, de região, deixar também muita coisa lá em Recife para vir para cá, uma cidade, para mim, tudo era novo. Completamente diferente. Novo, né? Novo mercado. Mas aí topei o desafio, né? A gente fez um trabalho bacana lá na Mercedes-Benz, durante aí um pouco mais de um ano, que aí foi quando também surgiu, por conta do trabalho desenvolvido na Mercedes, né? Um desafio ainda maior, numa operação grande como a Fiore Jeep. E aí, Edmar, conta aí como estar no mercado de auto há mais de 14 anos. Então, nesses 14 anos a gente passou por vários momentos desafiadores, como agora, nesse momento que a gente está vivendo ainda, graças a Deus, já na sua reta final, mas da pandemia, né, do Covid, mas teve também aquela crise lá de 2008, né, que para mim realmente foi extremamente impactante aí, foi um dos momentos mais difíceis e desafiadores, né? Que eu acho que é isso que a gente vai falar um pouco hoje, Freda, né? Essa questão de como se motivar, né, nesses momentos tão difíceis, né, que a gente vive. Mas, assim, buscando resiliência, buscando estar o tempo todo aprendendo com o mercado, com as atualizações, né, que o mercado hoje, o próprio cliente, que ele passa pra gente, né? Aí, saindo um pouco da zona de conforto, acho que foi assim que a gente buscou aí se manter, né, no mercado por tanto tempo. E essa mudança, Edmar, como a gente estava falando, mudança completamente de um mercado diferente, de um consumidor também diferente, um comportamento de consumo diferente, uma abordagem diferente. Fala um pouco para a gente. Perfeito. Assim, no começo achei um pouco diferente, né? A maneira de negociação, né? Comparando as duas cidades, né? Uhum. Mas o mercado de Manaus ele é tão desafiador quanto o de Recife, né? Quem não conhece, né, para mim foi a primeira vez que eu vim para cá, para Manaus, o impacto, assim, me surpreendeu muito. Cidade. Né? A cidade, principalmente por eu ter vindo assumir uma marca premium, né? Marca que os carros, o preço médio do carro era de 200 para cima, podendo chegar até 2 milhões e 400. Sim. Então, assim, com quem a gente conversa que fala isso, muita gente se surpreende. Que Manaus não tem essa capacidade, não tem esse mercado para absorver um cliente que compra um carro de quase 3 milhões. Então, mas tem. Então, assim, surpreendeu de maneira muito positiva, né? E a gente fez esse trabalho bacana, mostrando para a Mercedes o potencial que a cidade aqui tinha
para atender esse público tão Potencial exigente. de negócio, né, que tem na cidade surpreende muitos outros mercados, né, e até mesmo... Muito. As pessoas não acreditam, né, que realmente existe Não um acreditam e, premium, assim, e justamente também o trabalho que nós fizemos foi que justamente o cliente que dessa marca premium, ele não precisasse ir para o sul para comprar os carros, que assim, também tinha essa cultura, existia essa de cultura achar mesmo, que, né? vou comprar no sul porque lá, além da negociação, ela ser mais agressiva, né, tem a questão também da vaidade, do ego e tal, e aqui a gente conseguiu trazer o cliente para comprar aqui na cidade dele, arrecadar o imposto para a própria cidade. Inclusive, assim, como é que era antigamente, quando não existia essas concessionárias premium aqui? Eu lembro que as pessoas se juntavam, né? Elas se uniam, assim, e faziam... O cara vinha, os técnicos vinham e faziam uma revisão de vários carros Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Era dessa maneira que ocorria, né? Perfeito. Aí também a questão do próprio transit time, né? Que no começo também eu estranhei pra caramba. Sim. Né, que você é acostumado ali em Recife, a Isso é um logística, Porto de Suape, né, os carros chegando rápido e tudo. E aí, assim, também estranhou um pouco essa distância, o tempo pro carro chegar aqui, mas aos poucos a gente foi moldando e conseguiu fazer um trabalho bacana com esse público, né? E assim, esse público, assim, ele é bem diferenciado mesmo? Muito diferenciado, bastante exigente, assim... E cada vez mais ele meio que passa para você um desafio de surpreender ele de uma forma, né, que assim, literalmente tira você da zona de conforto. E assim, eu pensei muito como é que seria essa forma de encantar esse cliente, né? Então, toda a entrega, a gente preparava um kit de entrega especial, dependendo... Uma experiência. Se fosse, exatamente. Gerar para o cliente a melhor experiência desde o momento que ele entrasse na loja, né? Então, a gente sabe hoje que por conta de toda a situação, o consumidor está muito mais exigente, né? Com relação ao atendimento, às vezes até um próprio comportamento do vendedor ali, a maneira como ele vai se levantar ali da mesa dele para atender, para saudar o cliente, e o cliente já entende de uma outra forma, né? Mas é um público bastante exigente. E essa mudança de marca, aproveitando que já que tu tá falando aí sobre público e até mesmo sobre experiência, né? Que é algo que hoje as marcas estão muito mais atentas, não é? Muito. Oferecer além do produto, lógico que ele vai atrás, né? O consumidor busca, mas oferecer uma experiência. E a diferença entre essas duas marcas, né? Uma com DNA, né? Jeep, Aventureiro, né? aventureiro, e outra a Mercedes com DNA completamente diferente. Sofisticação, exatamente. Né? Mais clássico. A Jeep... além de ser um desafio também muito grande, mas eu percebi o trabalho que eles fazem de marketing assim, é fantástico, né? Justamente gerar essa experiência para o jipeiro, né? Eles fazem todos os meses, né, ações que tentam justamente tirar esse cliente daquele mundo só ali da loja e trazer ele para a experiência mesmo do produto Jeep, o que é ser um off-road, o que é um 4x4, né? Colocar o cara na lama, literalmente, ali para ele testar o produto ao extremo. Eu acho isso importante na Jeep, né? Que ela tem essa questão de, vamos dizer assim, agradar os fãs, né? Isso. Porque o cliente deles é fanático mesmo, né? Exatamente. O cara veste a camisa, defende a marca mesmo, né? E assim, com essa gama que a gente tá de produto hoje, né? A gente tá atendendo assim um público cada vez mais também indo para a linha premium, né? Que foi justamente esse link da minha vinda na Mercedes para a Jeep, né? Foi para justamente pegar esse gancho, Essa mudança na marca, com a chegada de novos produtos, né? Com a chegada do Commander, principalmente, que foi um carro que ficou ali entre o Compass e o Cherokee, né? Que não tinha esse produto. O cara que se comprava um Compass, ele saía literalmente da marca Jeep, porque para ele chegar no Cherokee, o pulo era muito grande. Então, hoje com o Commander fica muito mais fácil, né? Porque ele, além da Jeep conseguir fidelizar o cliente, ele fica na marca, né? E aí do Commander para o Cherokee fica muito mais próximo, né? Sim. Então o cara faz o upgrade dentro da própria marca. Entendeu? Dentro da própria marca. Que não existia, né? Que preencheu não esse vazio. Antes era o Renegade, o Compass, né? Aí depois lá na frente o Cherokee. Uma distância. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QG Cast, podcast do QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, Instagram, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Edmar,
Gostaria que tu falasse um pouco sobre como anda esse mercado, como explicar o sucesso do SUVs no Brasil, que a gente vem acompanhando aí, outros segmentos, né, como os sedãs, reduziram bastante a sua fatia, né, no mercado. Agora a gente já percebe e consegue ver muito bem que até mesmo os hatches já começam a sentir. Isso. Queria que tu falasse sobre isso, como é que tu analisa esse perfil do consumidor, essa mudança no comportamento do consumidor. Para Perfeito. SUV, né? Não, isso. E, assim, o fato de ter passado por essas marcas, né, que eu falei, Ford, né, que foi ela que criou lá atrás, né? Quem lembra a EcoSport, né? EcoSport, eu lembro. Lançado em 2003, o carro foi um fenômeno, assim, absurdo. Sucesso total. Sucesso total, não tinha concorrente para ela por um bom tempo. Eu lembro, se eu não me engano, até 2013, 2014, ela era líder absoluta. E até a gente ficava brincando que, assim, era tão líder que meio que se acomodou, né? Entrou numa zona de conforto e aí Exatamente. os concorrentes levaram em torno de 10 anos para produzir um rival à altura, né? Que aí quem veio na época foi o Duster, né? Veio o Duster primeiro. Veio uma enxurrada, né, de SUV. Aí abriu a porteira Exatamente. e veio os demais. E aí, assim, pelo fato de ter passado por essas marcas, assim, facilita essa visão de ver o quanto que o SUV, ele hoje é o queridinho do brasileiro, né? Assim, o movimento, ele é mundial, mas o brasileiro caiu no gosto, literalmente, assim, Nos muito últimos forte. anos, né? No Nos Brasil últimos veio anos. nos últimos anos Nos mesmo. últimos anos. Aí a saída da Ford para a Toyota já foi da transição, que já se comentava lá dentro que viria um SUV que é a base do Corolla, né? Sendo que a gente não sabia que seria tão forte como tá, né? Tanto é que hoje, eu não tenho os números aqui, mas acredito que o número do Corolla Cross ele esteja ali, né? Próximo ali do número do Corolla. Né? Então, assim, mostra que é uma movimentação em todas as marcas. Né? A Mercedes, por exemplo, ela é conhecida por seus carros sedãs esportivos. Né? E até agora, recentemente, toda a nossa linha lá, a gente tinha mudado, né, de sedã para SUV, né? Com exceto os carros esportivos, os AMG. Os AMG. Os AMGs, mas... Isso, GLA, aí chegou a GLB, 7 lugares. GLC Diesel, né? GLE, que é a Premium também. E a GLS, que é fantástico, né? O carro dispensa comentários. Concorrente do Range Rover. Carro vem com tudo, massageador, enfim, é espetáculo de carro. Luxo total, né? Luxo. E aí, de novo, voltando ao gancho, né? Quem, assim, falar para qualquer pessoa que tem um carro desse em Manaus, as pessoas não acreditam, né? Mas, assim, enquanto eu tava na Mercedes, que foi até uma demanda que eu levei para eles, tem Lexus, né? Aqui em Manaus. Sim. Tem Lexus. Porsche, né? Então, assim... Ferrari. Lamborghini. Então, quando a gente argumentava isso com eles, pessoal, a gente precisa trazer carro elétrico para Manaus da Mercedes, né? E aí vinha aquela questão, não tem estrutura, né? Aí eu buscava as evidências para mostrar que tem essas marcas. Consumidor. Isso. E a gente tá perdendo time, né? Podendo já estar atendendo esses clientes, né? Justamente. Inclusive, assim, a Audi que trouxe, né? Trouxe o e-tron. Trouxe o e-tron, né? Isso. E aí tá aproveitando o mercado. Isso. Mas voltando lá, Alfredo, essa questão do SUV, né? O mercado, a tendência, né? Eu vejo... Tendência mundial. Tendência mundial e cada vez mais forte, né? Das montadoras elas estarem ajustando a sua gama para SUV. Um exemplo de movimento desse foi a Volkswagen, né? Volkswagen, totalmente, até né? certo tempo atrás, eu lembro no Salão Automóvel, acho que 2016, eles vinham com essa promessa de mudar radicalmente toda a sua linha, porque ele viu o espaço no mercado que eles perderam, né? E agora tá aí, né? E agora tá vindo fortíssimo aí com T-Cross, Nivus, Taos, né? Vindo aí muito forte e assim, de maneira até surpreendente, né? Porque todo mundo imaginava que eles iriam sofrer bem mais. Isso, e a gente pode perceber que com essa velocidade, essa preocupação deles, dessa virada de chave, Perfeito. né? Eles viraram totalmente. Eles foram ousados, mudaram, né? A mudança assim, de cultura, né? Da marca. E aí, voltando para a Jeep, ela domina, né? Ela tem a liderança em cada segmento, né? Sim. O Renegade é líder de categoria há mais de 6 anos. O Compass dispensa comentários, também, né? O carro já que vende bem, né? comercializou mais de 350 mil unidades, né, no Brasil.
Amazonas Então, 319 em 2021, então foi um número... E começou janeiro bem acelerado, né? Janeiro aí tu emplacou aí 45 Compass e 47 Renegade. Muito então, forte. Foi forte, quase a média, acima da média do ano, porque se a gente pegar o número do ano passado e dividir por 12, tu já está acima, começou um janeiro bem acelerado, né? A gente vai falar mais sobre Renegade, falar sobre até mesmo a novidade, não é? Perfeito. Foi o lançamento da semana passada. Isso. Mas assim, a gente percebe que motivou esse crescimento do segmento das SUVs foi ser completo, né? Com diversos itens que o consumidor procurava e ele até mesmo, imagina, conforto, a posição de dirigir, a questão do porta-mala também. É isso aí. Assim, que a gente sempre costuma, né, falar lá dentro da marca é que mesmo o carro sendo líder, né, ele não pode cometer os erros que os outros cometeram. Então, tá buscando cada vez mais trazer um produto mais completo. Tanto é que quando lança um produto, pode ver que ele sempre vem com um item adicional ali, que para ser o diferencial dele. E aí a concorrência tem que correr contra o tempo para poder também se ajustar e não ficar tão distante. No caso da Jeep em si, ela trata dessa forma. Né? Eles estão buscando o tempo todo inovar, trazer mais tecnologia para atender justamente esse público mais assim, exigente, né? Que não se satisfaz, né, tão facilmente. Eles querem um produto à altura, né, do investimento que eles estão fazendo. Eu acho interessante que o consumidor do SUV me parece que ele quer tecnologia. Né? Ele busca a tecnologia, ele já sabe que ele vai ter um carro confortável, com uma ótima posição de dirigir. Perfeito. E espaço. Mas ele quer tecnologia. Conectividade, né? Conectividade. Cada vez mais eu vejo eles comentando. Assim, a Central Multimídia já vem com Apple CarPlay, né? O Android Auto, já tem os aplicativos aqui, né, de GPS. Cada vez mais ela vem, né, mais completa. A Jeep ela trabalha com os pacotes, né? Então você pode montar o seu carro à sua maneira. Por exemplo, eu quero um carro com som premium, né? Então eu pago ali uma diferença para que meu carro venha com som no meu gosto. Sim. Entendeu? Então assim, ela vem atendendo um público cada vez mais jovem, né? Que é esse pessoal exigente pra caramba, né? E assim, extremamente, né, acelerado. Ele quer as coisas ali de imediato, receber o carro rápido e tal. Mas a marca vem trabalhando muito forte para atender isso, né? Com muito treinamento, preparação da equipe, atendimento para esse público, né? Através das redes sociais, né? O cliente hoje está cada vez mais online, né? Ele está conectado aqui conosco, acompanhando as postagens, tudo. Está, né? sabendo... Exatamente. E o vendedor hoje que não se adaptar a isso, ele está totalmente fora do mercado atual, né? Tem que estar sempre ligado, né? Sempre antenado. Alguns fabricantes têm previsões que os SUVs ficam em torno de 30% da fatia de mercado, que vai alçar esse segmento à liderança, né? Uhum. E assim, deixando até os hatches para trás, assim, o senhor acha que vai mudar isso por enquanto, em alguns anos, ou isso vai continuar? Não, acredito que, até pelos próprios estudos, né, que estão saindo, é que por um tempo ainda, esse comportamento ele vai continuar. Né? Como eu tô falando, assim, o SUV realmente caiu no gosto do brasileiro, não é nenhuma aposta mais, né? É tendência, né? O que eu acho que pode acontecer de movimentação seja no combustível, né? Como já vem acontecendo. Ele sair um pouco ali, né? O próprio o Renegade, né? Para quem não sabe ainda, mas ele deixa, né, do motor diesel e agora ele vem com motor turbo, né? Que é o motor flex. Eu acredito que essa seja realmente a tendência. Downsizing, a tendência do downsizing, motores cada vez mais econômicos por conta da exigência, né? A preocupação com o meio ambiente, mais eficiente, né? O próprio cliente hoje ele já vem mais com essa preocupação, o carro ter um desempenho bacana, mas que o carro seja econômico. Né? Então a nova aposta a gente pode dizer que é a questão do combustível. Combustível. Né? O combustível, as montadoras estão investindo bastante alto, né, para que os carros venham com motorização elétrica e a combustão, que é o carro híbrido, né? E para um futuro mais próximo, o carro 100% elétrico, né, também tá bem mais próximo aí de estar vindo. À medida que a infraestrutura, né, for sendo instalada, foi melhorando, isso. né?
E assim, sem falar nos valores, né? Carro elétrico hoje a gente pega alguns exemplos, né? Tanto é que não vingou tanto. Você pega um Zoe, né? Se eu não me engano, da Renault. Isso. É o Zoe. O Zoe é o carro mais de 200 mil, né? Isso. O Bolt da GM, que esse é realmente todo salão automóvel ele tava lá. Exatamente. A aposta da GM. Foi um dos primeiros, né? Foi Que os primeiros, apareceram dessas marcas mais tradicionais, Exatamente. assim. Foi o Bolt, né? E o Bolt ainda não conseguiu virar. Não conseguiu vingar, né? Por conta do valor. Ainda não tem os incentivos fiscais, né? Para esses carros. E até mesmo estrutura, não é? Imagina, tu vai ter o ponto na tua casa para abastecer, mas... Você vai no shopping, por exemplo, né? Não são todos que ainda tem aquela torre de reabastecimento. Isso. E isso é uma realidade brasileira, não é? Isso não é exclusivo. Lá fora já é uma coisa mais... A Europa, não é? Já tem diferente. Já tem toda a já tem toda a já infraestrutura, tem a questão das tomadas, não é? Exatamente. Da diferença das tomadas. Edmar, aproveitando o gancho sobre o que tu falou a respeito até mesmo de tempo, né? Que esse novo consumidor está muito acelerado, né? Está muito. E a gente sabe que todas as montadoras sofreram questão de estoque por conta da questão da produção, do fantasma que foi o micro, né? Chips, né? Que são os A falta, né? Enfim, diversas faltas, né? Teve aí falta em alguns setores até de containers, né? E como lidar com esse novo consumidor que quer tudo para ontem? Como é que vocês fizeram? Como é que a Jeep trabalhou nesse momento que a gente sabe que é uma realidade não exclusiva de vocês, né? Mas global, né? é uma exclusiva do mercado. do comentário sobre o mercado. Né? Perfeito. A Jeep ela tem justamente essa preocupação, como todas as marcas, né? Mas assim, ela trabalha de uma maneira onde ela consegue, desde a parte do fechamento da venda até a parte da produção do carro, a parte da logística, da expedição, né? Ela criou um método onde a gente consegue entrar em contato com o cliente e ele consegue ter um fluxo de acompanhamento do seu carro, né? Em cada passo. E aí a gente viu que melhorou muito essa questão da comunicação com o cliente, do cliente ficar satisfeito. E isso impactou diretamente na nossa nota de satisfação do cliente. Né? O cliente, a Jeep, ela bate muito em cima dessa tecla e hoje nós temos uma das maiores notas de satisfação do cliente hoje, chegando próxima ali a 98% dos clientes, né, satisfeitos por conta dessa preocupação, né, que a gente tem, a marca tem, de estar mantendo ele o tempo todo informado. Pegando o gancho para a equipe, né, o que a gente passa muito é isso. Né? O cliente hoje, o que ele quer é atenção. Ele quer ter ali, se ele mandar uma mensagem para você e você não responder logo, né, aí já cria aquela situação tal desgastante. Então, se você consegue manter essa comunicação com ele, né, o tempo todo, você consegue fidelizar o cliente e ali vai comprar vários carros com você ali, porque já gera aquela confiança, né? Certo. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Edmar, tu estava falando sobre equipe e aproveitando, imagina, quem está na área comercial sabe disso muito bem, como motivar uma equipe nesse momento. Porque, primeiro, quem está na área comercial, imagina, dia 31 é aquela velha história. Quando dá 0 hora, perfeito. Tudo que tu fez do dia 1º até o dia 31, zerou e reinicia. Como preparar uma equipe e manter a motivação para ti, até mesmo que imagina, já está há 14 anos nisso, já tem uma jornada. Então, assim, lógico que cada ano que passa vai se tornando mais desafiador, né, essa tarefa, mas acredito muito, né, nessa questão da capacidade de resiliência da equipe, né, a equipe que sabe onde quer chegar, né, que quer crescer dentro da empresa, que quer buscar as oportunidades, né, e é a equipe que está justamente antenada a essas mudanças que ocorrem no mercado, né, tá o tempo todo estudando. A Jeep, por exemplo, ela tem uma carga de treinamento assim que
Assim, dificilmente eu vi em outras montadoras. Para enfrentar esses desafios. Para justamente enfrentar esses desafios, para estar pronto para esse consumidor, né, cada vez mais exigente. A própria equipe, ela também pegar muita coisa que ela vai usar até na vida dela pessoal também, né? A questão de gestão de tempo, né? A questão de organização, de processo. É um momento completamente né? diferente. Total. Né? Tipo uma mini faculdade ali, né? Que você vai fazer ali a distribuição ali das tarefas, né? E assim, acredito que essa questão da clareza, né, com a equipe, né, da comunicação, né, é super importante para manter eles o tempo todo motivados, né? Para buscar cada vez mais melhores resultados. Eu falo isso até mesmo como a gente estava conversando aqui antes, até esse consumidor mudou, né, pós-pandemia, não é? Isso. Ele é outro consumidor, a abordagem com ele também, imagino que mudou ela mudou completamente, não é? Perfeito. Por conta da situação, né, que a gente já sabe, da pandemia, tudo, e pelo choque que muitos dos nossos clientes tiveram, né, de perder entes queridos, né, de amigos, tal, e a própria equipe também, né? Ninguém estava imune a isso, né? Muita gente sofreu, principalmente aqui em Manaus, né? Já estava aqui em Manaus lá naquele mês de janeiro, que foi Manaus foi bastante uma das cidades que mais E aí sofreram. o cara precisa tá performando bem, ele precisa... É isso que eu dou assim, como exemplo, né? A gente estava na frente de batalha, né? Com tudo aquilo que estava ocorrendo ao nosso redor. E a gente continuou trabalhando ali, né? Na luta. O grupo se movimentou também, né? Para atender na época aquela questão das doações, tudo. E a gente tinha que buscar forças ali, né? Mesmo com alguns colegas de trabalho, com parentes internados, sofrendo, tudo. Mas buscar força... Buscar performar... Para performar, para a gente conseguir entregar o resultado, porque a gente sabe que é dali que, né, que os funcionários vão tirar seu sustento. Então, quem passou por aquilo ali, né? Eu até falei para eles que estão preparados para enfrentar qualquer tipo de desafio, entendeu? Porque ali mexe muito com o psicológico, né? A maneira como você atende o cliente hoje, né, que passou por aquela situação, é muito diferente. Você tem que mais ouvir o cliente do que falar, né? O cliente já chega hoje, ele conversa muito, ele abre a vida dele pessoal, né? A gente percebe isso. O cliente hoje está muito carente assim, de atenção, de conseguir conversar com a pessoa, né? De se abrir, de falar sobre a vida dele pessoal. E ali, depois que você bate um papo com ele, que ele consegue a sua confiança, né? Aí ele começa a negociar o carro. Inverteu a situação. Antes ele chegava... Ele quer ser ouvido, né? Ele quer ser ouvido, ele quer ter atenção, ele quer uma pessoa ali para justamente por conta desse período que foi da pandemia, né? A gente percebe que houve essa mudança também, né? Do comportamento do consumidor. Inclusive, o senhor até, na nossa conversa aqui, o senhor tinha falado que ele está mais impaciente, né? O cliente hoje, ele realmente está impaciente com processos, né? Por exemplo, com relação à questão feita a gente falou agora, fez o pedido do carro, quanto tempo o carro vai chegar, quanto tempo o carro vai ser entregue, né? E esse prazo, né? O cliente hoje está mais acelerado e principalmente Quer receber o carro ontem, o carro tem que estar pronto, né? Você marca um horário com ele chega antes para receber o carro por conta dessa aceleração, principalmente por conta do nível de informação que ele recebe, né? Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, não tinha essa velocidade de informação, esse acesso que ele tem, como tem hoje. Então, por isso que isso força cada vez mais a gente a treinar a equipe, a preparar, né, para trabalhar de maneira muito consciente, com muita clareza, transparência, né, para sempre você conseguir ali, assim, meio que dosar essa questão tranquilizar mais o cliente, né? Passar as informações de maneira correta. Perfeito. Edmar, agora para falar de novidade, vamos falar de novidade. Imagina, semana passada teve o lançamento do Renegade, já nas primeiras 24 horas teve 10 mil veículos. Né? Isso, foi recorde, né? 10 mil veículos. Todo o primeiro lote, né? Todo o primeiro lote. Vendido. Rapaz, assim... 10 mil veículos vendidos, né? Comercializados. Queria que tu fizesse uma explicação para esse sucesso da pré-venda do Renegade, assim, que surpreendeu, chamou a atenção mesmo, 10 mil unidades. Isso aí. A gente fez um baita evento aqui, né, em Manaus. Esse lançamento ele foi muito aguardado, foi muito bem conduzido, né, por toda a equipe da Jeep. Era um carro ele é o carro-chefe, né, da Jeep. O Renegade ele já tem uma história
é um ícone da montadora. E realmente foi um sucesso, assim, absurdo. A gente já imaginava que seria, né? Mas ele superou toda a nossa expectativa, né? Esse número que ele conseguiu, esse recorde de vendas, foi absurdo. Só para você ter uma ideia, aqui nos 3 dias de vendas, a gente se aproximou, né, dos 70 carros, né, vendidos em 3 dias, né? Para uma praça como Manaus, a gente sabe que esse número assim, é muito forte. Sim, né? mas... Sem falar que através dele é que vai gerar justamente as próximas vendas, né? E tá mantendo assim muito quente, né? Os clientes todos, né, fazendo pedido do carro, porque vê que realmente o produto hoje é um produto campeão. Isso vai causar um efeito rua, né? Exatamente. Aquele efeito que a gente chama assim, ver o carro na rua. Ver o carro o tempo todo. O carro tá... Né? Tá tendo uma saída boa. E ao mesmo tempo também, né, as últimas unidades do Renegade 21, né, surgindo como uma oportunidade para aquele cliente, opa, eu quero um carro zero, quero uma condição boa, né? O novo, eu não posso esperar pelo carro, né? Porque lançamento, e aí eu consigo pegar o 21 ainda com uma excelente desconto, pronta entrega, né? Com algumas condições especiais aí. Aproveitando para falar de produto, imagina, o Pablo ainda agora falou downsizer, né? Para quem não sabe, que é a redução, né, dos motores, imagina, motores 2.0 para motores mais modernos 1.6. Acho que tu ia perguntar Não pode sobre a mudança, né? Sobre essas mudanças que a gente já viu aí no novo Renegade, né? Isso. Que teve essa questão da motorização, da motorização, da mudança de motorização, né? Com essa chegada desse novo motor, e lógico que também a gama acabou mudando, não é? Perfeito. Diminuiu as opções. Perfeito. E tudo mais. Isso já mostra uma tendência, né, do mercado. O Renegade, ele vem trazendo esse novo motor 1.3 turbo. Ele substitui o anterior, que era 1.8, né? E aí, assim, ele conseguiu ajustar todo o feedback que o cliente da Jeep ele passava a respeito do motor 1.8, né? Então, esse motor 1.3, ele é o mesmo motor que equipa o Compass, né? Que é um carro que está acima do Renegade hoje, né, da categoria. E ele consegue agregar um valor ao carro muito bom, muito bacana por conta disso. Com relação à questão sim, e são 185 cavalos, né, de potência. O 1.8 era 139. 139. Isso. Então, assim, o downsizing é justamente isso, né? Ele vai diminuir bastante o tamanho do motor, mas ele consegue preservar a questão da potência, né? Aliás, aumentou né? A potência, o mas torque também, isso, né? o torque. Passou para quanto? 27, se não me engano. 27 tá quilos, praticamente né? dessa faixa aí dos 27 quilos, né? De força. Motor. Mas o principal foi justamente isso, né? Que o motor ele vai se tornar muito mais econômico por conta da tecnologia turbo, né? Então, diminui bastante também o peso dele. E aí a diminuição da gama, né? Porque aí ele já deixa de ter o motor a diesel, as opções de Justamente, né? Os diesel. 4x4 agora são flex, né? 4x4 flex. Ele tá vindo agora com 4 configurações, né? Que é o de entrada, que é o Sport, né? Que também é campeão de venda. Longitude, o Série S, que é 4x4, né? E o Trail Rock. Né? E aí o Série S você tem a opção lá do teto solar, né? Mas, assim, diminuiu e a gente percebe... Inclusive o Série S e o Trail Rock... mesmo valor, se não me engano. Isso, que era isso que eu ia falar. A gente percebe justamente um comportamento assim da divisão de gama nas vendas que até surpreende, porque a gente imaginava vai ser o Longitude ali, o Sport que vai voar nas vendas, mas a gente percebe também o Série S vindo muito forte. E o consumidor, ele tá... Como é que ele está entendendo isso, essa questão do downsize, dessa redução? Tu acha que ele já entendeu muito bem que imagina, aquele cara que escutava o 2.0 e aí quando fala para ele que o carro é 1.3 o motorzinho de dentista, aí ele né? Gera aquela dúvida, né? Rapaz, será que aguenta o tamanho do carro? Olha o tamanho do carro, aquela conversa... Exatamente, assim, para quem é aquele consumidor mais aficionado por carro, que já vem acompanhando há um certo tempo, ele já percebe que isso é um comportamento que já vem lá de trás das marcas premium, né? Mercedes, Audi, BMW já trabalham com isso há um certo tempo. Justamente. E veio justamente deles essa boa prática, essa tecnologia, né, para as marcas como Jeep e as outras colocarem também nos seus carros, né? Então, assim, para quem está já antenado, já está acompanhando, não vai estranhar tanto. Mas é lógico que tem aquele cliente que também estranha um pouco, acha que pergunta, rapaz, vai
vai aguentar, né, a carroceria? Isso não vai influenciar no consumo? Será que o desempenho do carro também não vai cair tanto? E aí cabe a gente a test drive, que aí é obrigatório, né? O cliente fazer Ele um vai test sentir, drive, né? Ele vai que sentir aí uma ele vai potência sentir, maior, o torque também, exatamente. né? E de preferência comparar um carro com outro, porque esse motor é o mesmo também que equipa o Commander, né? Que tem uma Commander carroceria e mais Compass, alongada, justamente. né? E não peca em nada em desempenho. Esse ponto que a gente ia chegar aí, né, Pablo? Imagina esse motor que equipa o Commander. Exatamente. O consumidor, imagina, o cara fica assustado, o cara diz, pô, é o mesmo que equipa... Commander, Compass e tá no Renegade, que é um E tá carro no mais Renegade. leve, né? Bem mais leve, Você imagina justamente. o desempenho que o carro vai ter, né? E assim, se você parar para pensar que o cliente que já vinha de um Renegade, quando ele pegar no novo, ele vai sentir totalmente a diferença. Questão do consumo também, que ele... Perfeito. Do torque também, né? É. Que imagina já um motor turbo. Perfeito. Assim, essa mudança é a principal mudança nessa linha nova, né, do Renegade 2022. E foi um pedido que já foi há muito tempo feito, né? Os clientes já vinham Consumidor... dando esse feedback, que é justamente o que eu falo, o consumidor muito mais exigente, né? Batendo nessa tecla, a montadora foi lá e atendeu. Aproveitou para fazer o lançamento já com os ajustes E necessários. acabou enxugando também, né? A gama ali. Isso. Eu acho que eles acertaram nessa questão isso aí, foi muito entendeu? bacana, hein? Porque assim, eles pegaram 4x4 que era diesel, né? E aí diminuíram o preço Perfeito. eu acho que em torno de 15 mil, se eu não me engano. Isso. E aí, assim, eles tornaram mais acessíveis o top de linha, por exemplo. E aí, assim, para Aproximou, quem né? não entende, né, essa questão, por que teve esse comportamento, né, essa movimentação da Jeep em retirar os carros diesel? Tem toda uma explicação por trás disso, né? Carro diesel, a gente sabe que tem uma carga tributária maior, né? O preço do carro realmente ele foge e aí ele vai ultrapassar aquela barreira ali dos 200 mil, que é onde entra os carros para PCD, né? Os incentivos para PCD, de IPI e ICMS. Então, assim, tudo isso foi pensado, né, para que ela tivesse os carros que toda a sua gama, né, desse a opção para o cliente também, portador de necessidades especiais, de ter o carro, entendeu? Então, tudo isso foi calculado. Ao mesmo tempo também que os testes que eram feitos com esse novo motor turbo no Renegade, Sim. né, na pista de teste, no off-road, né, os engenheiros, todos eles davam feedback, rapaz, não precisa de carro diesel não, porque esse novo motor turbo no Renegade, o desempenho assim é fantástico. Reduziu o mix, né? Ficou muito mais enxuto. Eu particularmente também gostei, assim, que reduziu a gama, né? Ficou muito mais enxuta. Particularmente, eu acho que até o consumidor vai... Até a comunicação melhora, né? Isso, com o consumidor. Isso, acho que até... Não fica tão confuso. Eu acho que vai ficar muito mais fácil para que ele possa entender, não é, qual é ali a diferença, qual é a diferença de uma versão para outra, porque muitas das vezes o que a gente vê muito também é o consumidor em algumas marcas, parece que ele fica um pouco perdido, né? É muita opção. Muita né? opção. É muita opção, né? justamente. Muito pacote em cima daquela versão, né? E o consumidor vai ali, ele acaba se perdendo. Exatamente. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QG Cash, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Eu vou logo pegar o gancho aqui, dar um alô aqui para Alexandre de Três Lagoas, entendeu? E para o povo do Paraná que está comentando aqui. Vai lá, Alfredo. Tem alguma... Ótimo. Então, continuando aí falando sobre essas mudanças, não é? E eu fico imaginando sempre o consumidor, né? Porque imagina, o Commander é 7 lugares, né? Perfeito, 7 lugares. É um carro grande, né? Visualmente, o cara chega e vê aquele carro, caramba, Imponente. carro Com Ele tem motor uma imponência 1.3. imponente né? e com motor 1.3. Eu acho que essa foi uma das mudanças assim que o cara toma um choque, né? O consumidor toma um choque. Pô, esse mesmo motor tá em 3 modelos diferentes. Queria que tu falasse mais um pouco, imagina, sobre esse novo modelo, sobre esse sucesso, né? Que a gente viu, né? Imagina, 10 mil veículos aí vendidos no Brasil em 24 horas. Tu acabou de falar que vocês conseguiram fazer 70 também, então Que foi... em média, assim, em torno de 40, vocês Então vendiam por foi- mês, né? Em 3 Perfeito. dias, Então 70, foi né? 3 Realmente. dias. Imagina, foi ótimo, né? Foi Muito bom. Foi muito bom, né? E questão de central multimídia também, né? Isso. Teve uma atualização no Renegade,
Tem uma atualização, né? O Renegade ele vem agora também com a tecnologia do Compass e do Commander. Então isso mostra o quanto que a montadora está investindo desde o seu produto de partida, Isso. que eu não falo mais, assim, não existe mais carro básico, né? Então, assim, desde o seu produto de partida, que é o Renegade, né? Ele já vem trazendo o Adventure Intelligence, né? Para quem não conhece muito, o Adventure Intelligence ele vem com uma tecnologia embarcada, assim, absurda. Então você consegue ligar o carro através do seu celular. No Entendeu? aplicativo, né? No aplicativo. Consegue localizar o carro, ele tem várias funções ali que ele vai trazendo, né? Que você tem toda a comodidade, né? De ter o controle do seu carro no celular. Isso que a gente estava falando mais cedo, né? Esse consumidor do SUV, ele pede tecnologia, não é? Ele pede. E eu até, esse gancho, essa questão que eu te coloquei da central multimídia, dessa nova tecnologia até mesmo para o Renegade, não é? E aproveito e pergunto como é que fica o consumidor lá do Commander, né? Como é que ele vê, porque, imagina, um consumidor que ele é um outro veículo, é uma outra proposta. Perfeito. Como é que ele vê, porque muitas das vezes esse consumidor ele quer também um pouco de exclusividade, né? Ele quer seguir outra linha, né? Ele quer um pouco mais de exclusividade, ele quer um item diferente. Como é que tu vê esse movimento? Porque, assim, ficou bem parecido, né? Tem a questão da motorização, mas também, sabe, também tem essa questão, por exemplo, que é uma tecnologia que chama muita atenção, né? Você poder ligar o carro pelo celular. A gente sabe que tem outras marcas que... Se brincar, tem marca premium que não tem isso, né? É o que a gente costuma dizer. Isso é verdade. Isso é Tem verdade. marca premium, você paga Isso ali mesmo. 400, 500 mil e não tem. E não tem. Não tem. Exatamente. Tem algumas marcas premium que tem, mas tem outras Isso. marcas assim que elas, né, ainda não tem esse tipo de tecnologia de você poder ligar o veículo, assim, imagina, quem tá nos ouvindo na rádio, imagina você poder ligar o veículo pelo celular, é um negócio assim surpreendente, a gente nunca... Até 7 tempo atrás, né? Não imaginava Não isso. imaginava, né? Não imaginava tanta conectividade assim que hoje se tem num carro, né? Você entrar num veículo, parear o veículo, Entra lá, liga o seu celular, né, no... O carro tiver uma movimentação, você estacionou o carro, desligou, né, na chave, se tiver uma movimentação no carro, você recebe o aviso, né, seu carro foi movimentado. Então, assim, tudo para trazer uma questão de segurança, né, questão de comodidade realmente para o cliente, né. Voltando ao assunto do Commander, o carro... ele já tem a sua exclusividade, né, que é os 7 lugares da Jeep, mas 3 fora fileiras. isso... né, ele tem a questão que diferencia, claro, né, para esse cliente premium, que é a questão do acabamento, né? Se você for olhar ali os detalhes, né, como o que banco, compõe o banco, o painel, Ele é mais requintado, né? muito requintado o carro. Entendi. O som premium, né, da Ram Cardon, então que equipa realmente também carros, né, de outras categorias premium. Então, a Jeep ela pensou em tudo isso para atender também esse público, né, que é uma categoria ali para já abrir as portas para o Cherokee, né, que é a tendência de vir até o final do ano também. O modelo novo dele, diesel, né? Agora deixa eu tocar em outro ponto. Modelo híbrido Renegade, vem ou não vem? Modelo híbrido, né, tem essa expectativa aí, muito boa, né, mas eu posso te falar que está muito mais próximo do que há um tempo atrás. A montadora já enxerga isso, essa movimentação, né, não só ele, como o Compass também. Consumidor pede, não é? O consumidor pede e assim, a Jeep ela tá muito ligada nisso, né, para não perder de maneira nenhuma essa faixa de liderança dela. Então, o que ela puder fazer para meio que assim, já se antecipar, né? Porque os concorrentes estão ligados, não é? Os concorrentes estão eu na cola. Olha, se a gente estivesse conversando 10 anos atrás, a gente não imaginava um SUV do Corolla, né? Não, Justamente. de maneira nenhuma. Mas abriu os A olhos... própria Honda, né, que tirou o Civic, Isso, né, você né? não imaginaria nunca isso. Você não imaginava isso, porque como é que vai ficar essa categoria sedã sem Honda Civic? Os não é? hatch também, que você praticamente não vê mais no mercado. Então, tudo é SUV, né? Se concentra em Mesmo SUV. Um subcompacto, né? Subcompacto, é. Tornou-se um subcompacto no lugar dos hatches, né? Exatamente. Mas o pessoal chama de SUV compacto por conta da força do nome SUV. Justamente. Né? Que realmente tem um público ali já cativo, né? O pessoal, ele se apaixonou pelo carro da maneira e assim... E não teve volta, né? Atende jovem, atende mulher, né? Que tem uma segurança maior, né, na direção, um carro mais alto, dá mais autonomia, né? Porque eu lembro que teve um certo momento que
a conversa. Não, vai voltar, isso é momento, alguns sedãs... É moda. É moda. É. Tem A alguns, moda já vai mais de cara, 10 anos. Ele ainda vai voltar pro sedã. sempre assim, Esse né? consumidor ele ainda pode voltar pro sedã, Isso. ainda viram ele pro sedã. E aí, pelo contrário, marcas que estavam na liderança, estão ainda na liderança desse segmento sedã, né? Tanto Toyota quanto Honda, tomando a decisão de retirar um produto e outra trazendo um irmão para o Corolla, né? Justamente, né? Eu acredito assim que, pensando dessa maneira, eu acho que a Honda, ou a Toyota, ela pode até fazer um movimento em relação ao Corolla. Entendeu? Porque aí ela pode dar mais ênfase no Corolla Cross. Isso. Pode também pensar no Brasil aqui, né? No caso, no Brasil, né? Eu lembro quando estava na Toyota que eles tinham planos pro Yaris também, né? Tornar o Yaris também SUV. Aí Na foi Europa quando- tem, Na né? Europa O tem, Yaris né? Cross, né? Tem o É, Yaris isso. Cross e tem o Corolla Cross também. Isso aí. Aí ela Justamente. tava nessa indecisão, né? Só o design a gente fica na dúvida. É, né? como é que seria, né? Porque o design do modelo europeu, ele, né, de Ele é diferente. Ele é diferente. É diferente. E é diferente para o mercado brasileiro, né? Que É feito a Renault, né? A Renault lá fora é totalmente Totalmente diferente. É outro diferente, né? Eu acho que, produto. inclusive, assim, eles pensaram, será que a gente faz a questão do Yaris ou Corolla? Eu acho que como o carro Nome Corolla. entendeu? É muito, Sim. tem um peso muito grande aqui no Brasil, né? Eles decidiram Foi. pelo Corolla Cross. Perfeito. Eu acho que eles pensaram dessa maneira, assim, To- pro nosso Total, mercado. total. Isso que Edmar estava falando, por exemplo, de marcas como a Renault, que é completamente diferente. Os E a produtos... jogada da Renault eu achei muito legal aqui em relação ao Brasil, né? Que ela pegou... A Dacia, né? A Dacia. Isso. Que E Renault aí, aqui a gente assim, sabe. como não era uma marca conhecida, botou Renault. É que é uma e marca trouxe mundial. pra cá e teve sucesso. E foi a marca Entendeu? que realmente Isso. incomodou muito a gente na A época questão da Ford. Ford, justamente, do EcoSport, né? Quando ela trouxe o Duster, pronto. Imagina. O Duster foi o carro que fez a Ford ali correr contra o tempo para em 2013, eu acho, se não me engano. Ela, não sei se vocês lembram, né? O comercial. Sim. Essa é a nova EcoSport. Aí vinha só o filete do LED ali, né? Que Não foi quando- aparecia, não aparecia nada, não era o aparecia, carro mais só- escuro. Só dava uma Era ideia. só aquela frente ali extremamente agressiva que quem entende de carro sabe que era um carro totalmente novo. Sim. Que aí foi o que segurou a venda do Duster, porque todo mundo queria, tava naquela expectativa que EcoSport era essa que vinha com aquele filete de LED, né? Que é hoje, o carro que não vier com LED hoje, né? Não, Justamente. sinceramente não Falou, vinga. Falou É, de o LED comerci- diurno, né? Que Isso, a luz diurna. Falou de comercial, por exemplo, Renault, eu lembro do Duster, daquele comercial que veio a turma do UFC, né? Que foi um momento ali que a Isso. Duster também, ela Foi. estava bem Teve- acelerada no mercado, Tava né? uma participação muito forte. Foi que veio o Vanderlei Silva, Isso. Também acho que Minotauro também. Minotauro, veio aquela Participou. turma, né? Ô Folgado, É. né? Era esse mesmo. Ô Folgado, tá Folgado, né? Que parecia a velhinha, né? E aquele momento Muito ali, bem bolado. a Renault tava bem acelerada na questão do Duster, né? Essa Isso. questão da Dacia é interessante, que eles trouxeram, né? Sandero, quem não Isso. sabe, né? Que é um Sandero. projeto Logan, né? O próprio Duster, né? Então, assim, e o consumidor, porque o mercado indiano, né? Tem alguns produtos do mercado indiano que o mercado brasileiro já aceita facilmente, Perfeito. né? Ainda mais da Renault, né? Os produtos da Renault, o mercado aceitou. A mala do carro na época era o nosso maior incômodo, né? Porque comparava com a mala da EcoSport, bem menor. Aí quando o cliente via, Isso. não, eu vi a mala do Renegade lá, do Duster. Duster. né? Muito maior do que a de vocês. É assim, a gente percebia que perdia muita venda por conta disso. O espaço mala do interno, o EcoSport tamanho da mala. pequeno, né? É pequeno. Como é que esse segmento ele se atualizou, né, em questão de produtos, né? Os produtos eles se atualizaram bastante. Para quem está nos ouvindo, é bom. Compass é o líder do mercado ainda desse segmento, né? Ele ainda vem disparado, as outras marcas vêm correndo atrás. Toyota lançou um produto que Competitivo. muito competitivo. Volkswagen, né? Taos, Vindo forte, né? É o Taos, vindo forte. Infelizmente, Ford teve, né, essa mudança. A própria Chery, né? Que a gente olha isso. assim, o pessoal Com estilo, não né? fala tanto, mas assim, é uma marca muito agressiva, né? Eles têm uma condição comercial também agressiva aí. Então, o mercado, de uma maneira geral, hoje, né, de SUV, ele vem se comportando assim, com uma briga muito acirrada, né? E a gente percebe meio que essa divisão, né, na participação de mercado. O Compass à frente ali, né, com a chegada desse modelo 22,
com esse novo motor turbo também, né? Sim. Que é o que está equipando agora o Renegade, realmente o carro deslanchou. A gente só não vende mais porque não tem o produto. Né? O cliente hoje que compra ali, entra na fila de espera e aguarda aí por volta dos 90 dias, né? Para chegar o carro. E aí, como tu tinha falado, assim, não consegue vender mais porque não tem realmente Produto. a fábrica, não tem o produto, né? Aí foi aí que a Chery entrou, né? E tá ocupando esse... Exatamente, esse assim, mercado. eles, pelo fato de ter o carro pronto entrega, tem uma condição comercial agressiva, eu percebo que muitas das vendas, né, eles conseguem virar por conta justamente da falta das outras montadoras, que é aquele cliente que a gente acabou de falar, né, cliente que não tem paciência para esperar, ele quer o carro, né? quer ser atendido de imediato, aí muitas vezes ele tá com o seu seminovo já negociado, que aí a pessoa que está comprando não vai esperar 90 dias, ela quer também pegar o carro que está comprando imediato. Né? Tem a questão de, será que vale a pena alugar um carro nesses 3 meses que estou aguardando o carro? Então, toda essa conta, né, o cliente ele faz na ponta do lápis ali para ver, e aí termina pegando o carro pronto entrega. Né? A gente nunca viu assim, pronto entrega ser tão valorizado como está sendo nesse momento. Ter o carro no chão, né? Ter o carro no chão, né? ter o carro no chão. Infelizmente, na nossa região, como tu colocou no início, ela tem um transit time completamente diferente das outras regiões. Né? A gente fica mais isolado, né? Fica mais isolado, 45 dias, Essa né? faixa. Pra gente conseguir ter um carro aqui, Isso. enquanto no Nordeste ali 15 dias, 20 dias, às vezes até menos, Até menos, consegue, até menos. né? Em uma semana tu Porque a fábrica da Jeep fica em Goiânia, né? Pernambuco. no teu, né? No caso da Jeep, tu consegue... já chega praticamente da fábrica da loja. Muito rápido, Muito né? rápido, Tá no meio do país, então tu consegue... Infelizmente a gente tá longe, né? das outras regiões, tem um transit time completamente diferente. Eu acho que isso influenciou muito. E fez com que outras marcas, que pelo que a gente acompanhou, crescessem nesse momento, né? Que quando uma conseguia dar uma equalizada na produção, aí ela dava uma acelerada, né? A gente viu isso aí agora, né? Que é isso que está ditando, né? Sim. A Chevrolet participação. mesmo a gente viu isso, né? Tinha aquela demanda reprimida. Exatamente. Quando liberou, realmente ela deu uma alavancada na participação do mercado, totalmente fora da curva, né? Exatamente. E a gente percebe esse comportamento também com outras marcas. Depende da produção, né? A produção que ela tiver ali dentro, que vá sendo liberada, automaticamente vai influenciar na participação da marca no emplacamento, né? No market share dela, né? Sim. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Edmar, o papo tá bom, mas o negócio... Passa rápido, o negócio rapaz, tá voou, tá viu? passando muito rápido, né? Tá passando muito rápido. Mas quando a gente começa Papo a falar... bom é assim, né? Quando a gente começa a falar sobre carro, sobre participação, sobre as marcas, sobre... eu, particularmente, gosto muito de publicidade. Quando tu falou de campanha publicitária, né? De comercial, por exemplo, comercial lá da EcoSport, eu já lembrei o comercial da Duster, que impactou bastante. Isso. Acho que... foi muito assertivo na comunicação, ainda mais naquele momento que ela aproveitou que os atletas do MMA estavam em alta No auge, né? estavam no auge e aproveitou e levou aquilo para a comunicação do produto deles e andaram pra caramba. Quero te dizer que a gente está chegando, se aproximando ao fim. Queria que tu pudesse fazer as tuas considerações finais, entendeu? Fica à vontade aí para fazer. Se tiver alguma novidade de Jeep. Não, assim, a Renegade é a nova, né? Isso aí. O carro tá. Esse é o Trail Rock, né? Esse é o top de linha. E, inclusive, na cor nova também, esse laranja dele, bacana pra caramba. Então, mas agradecer, né? Bate-papo com você aqui, realmente passou muito rápido aqui, né? A conversa bacana. Novidade de Jeep é que a gente vai estar fazendo nesse fim de semana, né? A partir de amanhã, uma mega operação, né, na Fiore até sábado, né, justamente trabalhando esse pronta entrega. Então a gente vai fazer um estoque visual. A gente vai colocar todos os carros que nós temos em estoque disponíveis na loja, e aí o cliente vai ver o carro que ele está comprando ali, né, e à medida que forem sendo vendidos, a gente vai sinalizando o carro, né, como mais vendido. E assim, até uma operação bacana, né, para o cliente ele ver ali o que está
comprando, né? Aquele estoque virtual. Efeito, né? Isso tudo é feito do que se passou, né? O cara quer saber se o carro tá ali. Isso. Quer sair Quer com o carro, saber, né? Tá muito forte, o né? carro tá aqui mesmo, como é que tá, posso pegar, tal, pronto, entrega. E a gente vai fazer esse evento. Aham. E em breve também, né? Aqui em Manaus, ele vai fazer um mega evento também da RAM, né? A gente é a única loja da Jeep aqui do Norte que pode ter autorização para vender, comercializar a Dodge Ram, né? Tanto a 1500, a Rebel, como a Laramie, 2500. E foi lançado agora há pouco a 3.500 também, né? Uma gigante. O carro é fantástico, assim, dispensa comentários. Picape. Né? A 2.500 já é grande e a 3.500 é absurda. Por conta de todos os incentivos fiscais aqui de Manaus, tudo, o nosso preço é muito diferente do que é lá no Brasil. De outras regiões né? do país. Exatamente. Então, um carro hoje que aqui sai por volta dos 380 a 390 mil, lá fora é 500 mil. Forte, entendeu? muito forte. Né? Aí, isso incentiva muito a venda dela. Sim. Né? E o mercado aqui, ele gosta de picape. Gosta dessa picape, né? A loja aqui a gente vende É uma pra praça caramba. picapeira, né? Como eu costumo chamar, eu digo que é uma praça que o amazonense ele gosta Que de uma é isso picape. que a gente, voltando àquela que a gente falou no início, Uhum. né? Como o mercado aqui, ele tem potencial. E as pessoas às vezes fora não tem nem Não tem ideia, da não potencialidade, só vai ter ideia quando tu vai ver os números, Quando eu tu vai faço acompanhar. os trabalhos assim de postagem, o pessoal lá de Recife vê, rapaz, não acredito não, Manaus aqui, sério, né? Porque a gente tem uma visão totalmente diferente aqui de Manaus. Sim. Né? A gente não enxerga tanto potencial assim como tem a cidade, sabe? E aí é isso que a gente vem trabalhando muito forte. Então eu queria agradecer mesmo, pessoal, pela participação aí, pelo bate-papo com vocês, nessa troca de experiência, né, de conhecimento, aprendendo cada dia mais, né? Que é isso que a gente precisa. A gente que agradece, aceita o nosso convite, ter vindo aqui compartilhar com a gente. Show de Show de bola. bola. Obrigado por aceitar o nosso convite, compartilhar com a gente. Estou à disposição sempre que precisar. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Sigam nossos perfis nas redes sociais. Ative as notificações para ficar por dentro. Não deixe de baixar nas plataformas do Android e quanto também iOS, né, o aplicativo da Rádio ZN, com transmissão e operação de áudio de Digão Lopes e Ayrton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel, apoio técnico de Marcos Mendonça e Brenda Cidade. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio, que é a cara do povo. Falou, galera. Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Abração. Valeu.